Sou presidente da Associação Comercial de Siqueira Campos. Acompanho diuturnamente o embate que é o comércio versus o inadimplente. É feita uma análise, a associação comercial não negativa o nome de ninguém sem que se analise os documentos que vêm, sem que o comerciante se responsabilize pelas informações que ele presta. Então, já existe uma segurança. Inadimplência crescente. Já estamos em período de inadimplência. Vamos colocar mais fermento na inadimplência. Vamos aumentar o desemprego. É isso que vocês querem? Nobre deputado, coloque a mão na sua cabeça. Presidente do PROCON, realmente você está protegendo o consumidor? O empresário não é obrigado a dar crédito. O crédito é um benefício para o consumidor. Agora, pagar R$14 para uma R? Façam as contas, gente. Tenham bom senso. É inviável. Eu procurei analisar mais a questão da constitucionalidade, eu como relator desse projeto. Até então, acho que poucos tocaram no assunto da constitucionalidade, mas nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal a ação direta de inconstitucionalidade 5224, a qual já está em processo de apensamento e outras apensadas a ela por inúmeras instituições que entraram com essa ação direta de inconstitucionalidade, inclusive o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e hoje está sob a relatoria da ministra a Rosa Weber. Temos também, principalmente, o ponto de inconstitucionalidade desse projeto, que é o artigo 24, inciso 5º da nossa Constituição, que diz que a legislação concorrente entre Estados, Distrito Federal e União é produção e consumo. Então, se a gente analisasse apenas isso, seria possível a prerrogativa do parlamentar de apresentar um projeto, no caso de direito do consumidor. No entanto, nós temos também que o mesmo artigo 24, em seu parágrafo 1º, 2º e 3º, traz que quando a União edita uma norma geral, e ela existe, a norma geral, que é o Código de Defesa do Consumidor de 90, em seu artigo 43, que regula essa questão mais a fundo, já editou a norma geral, então os estados não podem suprimir essa competência da União. Como aqui no caso nós temos presente isso, eu puxei algumas jurisprudências muito importantes que eu utilizo sempre na Comissão de Constituição e Justiça. Uma delas é a principal, é a ação direta de inconstitucionalidade 3668, cujo relator foi o ministro Gilmar Mendes, que acatou a teoria do constitucionalista José Afonso da Silva, que deixa bem explícito o que seria uma norma geral de competência da União, nesse caso, já que já está editado, e o que seria uma norma suplementar. Então, eu gostaria apenas de ler brevemente a teoria de José Afonso da Silva nesse sentido. Normas gerais são normas de leis ordinárias ou complementares produzidas pelo legislador federal nas hipóteses previstas na Constituição, que estabelecem princípios e diretrizes da ação legislativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Por regra, elas não regulam diretamente situações fáticas como o presente caso, porque se limitam a definir uma normatividade genérica a ser obedecida pela legislação específica estadual e municipal. É direito sobre direito, normas que traçam diretrizes, balizas, quadros da atuação legislativa. E suplementares, por sua vez, que seria a competência estadual, são aquelas normas estaduais que, no âmbito de suas respectivas competências, suplementam com pormenores concretos as normas gerais, que é o que nós não temos no presente caso. Então, o primeiro caso de inconstitucionalidade, no caso formal que eu tenho, é realmente o afronto ao artigo 24. Temos também o artigo 2º do projeto de lei de São Paulo, que também foi trazido para o projeto de lei do Estado do Paraná, que traz uma afronta também ao artigo 22, inciso 1º da nossa Constituição, que seria uma invasão de competência, agora sim, privativa da União, no caso de regulação de direito civil, na medida em que dá normas e balizas no caso de mora, no caso de inadimplemento, que seriam os 15 dias para pagamento. 1 minuto, senhor deputado. Então, são duas inconstitucionalidades. Do ponto de vista de inconstitucionalidade material, temos o artigo 192, que traça as diretrizes do Sistema Financeiro Nacional, o qual diz claramente que deve ser equilibrado do ponto de vista não só do governo, mas também de toda a sociedade, o que não está presente no projeto. Temos também, do ponto de vista material, uma total afronta ao princípio da isonomia. Eu acredito por quê? Porque o Estado de São Paulo está aprovado, mas em outros estados, vamos dizer, o Rio de Janeiro não está. Então, teria um problema de isonomia entre comerciantes do Rio de Janeiro e comerciantes de São Paulo. É uma clara afronta ao artigo 170, inciso 4º, que é o da livre iniciativa. Que é da livre concorrência, me desculpe.
Por fim, eu acredito que o mais importante ponto aqui é a afronta ao princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, ele tem 3 dimensões. A primeira deles é a questão da adequação, que eu acredito que não está presente, pois é uma lei inadequada no presente caso, pois já tem regulação da União. A questão também da necessidade, pois hoje não há necessidade, são poucos os casos e na grande maioria dos casos são valores pequenos. E também a proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, eu acredito que a lei, pelo fim que ela se propõe, ela acaba trazendo consequências que não são favoráveis para atingir esses fins a que ela se propõe. Por fim, hoje nós temos já também, claramente no Superior Tribunal de Justiça, a súmula 404, a qual diz que não é necessário o AR para o caso de notificação do consumidor, não é necessário, então já é uma jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Concluindo, senhor deputado. E no meu relatório, realmente, pessoal, eu vou acabar ficando na questão da constitucionalidade. Como todos sabem, para concluir, já passamos da Comissão de Constituição e Justiça, estamos agora na Comissão de Direito do Consumidor. No entanto, na minha análise, eu concordo muito com um autor brasileiro chamado Marcos Bernardes de Mello. E ele fala o quê? Ele fala que a norma jurídica possui 3 dimensões: o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. E uma lei inconstitucional, mesmo que se discuta o mérito dela, ela já não vai ter uma dessas 3 dimensões quando da sua aprovação. Por isso, mesmo no relatório de mérito, eu vou dar sim um parecer contrário, principalmente por causa do Dr. Marcos Bernardes. Encerro, senhor presidente, citando Hayek. Hayek, em seu livro O Caminho da Servidão, ele diz que não é preciso ser profeta para sabermos de um perigo iminente. Muito obrigado. Eu vou ser bem rápido, né? Não vou entrar na questão do mérito, na constitucionalidade ou não. Eu vou direto no assunto. Eu sou contrário a esse projeto de lei. Esta lei proposta, e sobretudo, eu diria que uma lei que já tramitou em São Paulo, a lei do Rui Falcão, presidente do PT, é uma lei que em somente São Paulo 8 milhões deixaram de serem registrados, 8 milhões de consumidores. Rompe a questão tradicional do sigilo comercial. 72% das empresas que utilizam o SPC são micro e pequenas empresas. Gera custo, incentiva o calote. E nós não podemos mais permitir que no Brasil, que nós queremos, Brasil moderno, Brasil produtivo, nós estamos punindo os bons e dando espaço para os maus pagadores. Eu, de uma forma muito clara, passei pela CDL de Cascavel. Vi a presidente da CDL aqui falando, fui presidente da CDL em Cascavel, fui vice-presidente da associação, um convite do meu amigo que fez essa parceria e me chamou para presidir também aquela entidade e dizer que eu respeito o empresário que gera emprego nesse país. É da mão de vocês que esse país gira, que esse país cresce, que esse país se fortalece. E nada pode prejudicar, nós não podemos, em hipótese alguma, criar leis que possam dificultar a vida do pequeno empresário. Nós temos que ter o cuidado para não negativar uma pessoa indevidamente. Isso nós temos que ter cuidado. E isso cada um faz. Mas nós temos que preservar aqui a dinâmica e o século que nós estamos vivendo. Né? Tantos aplicativos, tantas formas de poder comunicar o inadimplente, mas nenhuma lei pode ser em favor do mal pagador. Porque quem vai pagar a conta é o bom, junto a cada momento em que a empresa levar o calote e não conseguir resolver o seu problema de receber essa conta. Então, de uma forma clara, com todo o respeito ao Romanelli, que eu me dou muito bem aqui na Assembleia, todo deputado tem o direito de apresentar a lei que for e o debate serve para isso. Por isso nós temos que ter essa iniciativa. Mas nessa lei eu me posiciono contra, a favor dos empresários. Aqui nesta casa, nós que fazemos oposição ao governo do Estado, temos vivido momentos fortes. Desde o ano passado, desde o final de 2014, quando aqui chegou o pacote de aumento de impostos no Paraná. Mas a gente tem que conviver civilizadamente. O deputado Romanelli, por exemplo, que é o líder do governo, a gente tem tido embates pesados aqui, mas temos tido uma relação civilizada. E é evidente que vamos conversar com o deputado Romanelli para que essa matéria seja retirada de pauta, seja arquivada definitivamente. O deputado, ele é o representante do povo. Se o povo quer que o projeto seja arquivado, não resta outra alternativa do que arquivá-lo. Mas é assim mesmo essa matéria, pelo que eu vi o deputado Romanelli falar, no sentido da proposta do deputado Guto de fazer o entendimento, mas se é assim mesmo, a matéria tramitar, em nome do meu partido, do qual eu lidero, o PMDB, nós iremos votar contra para arquivá-lo no voto.
a gente fazer o diálogo e a interlocução com os outros deputados para poder atualizá-los desse assunto, para que tenhamos a segurança de que a matéria não prospere dessa forma que está. Obrigado. O nosso parlamento é extremamente rico porque ele dá essa oportunidade. Até gostaria que o deputado Romanelli pudesse ouvir, mas ele saiu. É um direito, evidentemente, do deputado apresentar, até um dever de apresentar as leis que ele entende que é da sua consciência aquilo que privilegia o cidadão. Mas essa fatia de consumidor que essa lei vai alcançar, ela tem que esperar muito tempo. Muito tempo. Essa casa está com muitos projetos-lei que beneficia o consumidor. A nossa decisão, com todo respeito ao projeto, evidentemente, é votar contra. E nós vamos nos reunir com a bancada do PSC, que tem 12 deputados, e, evidentemente, teremos um peso importante nessa casa. Muito obrigado pela presença de vocês. Diria para os senhores que eu sou deputado independente, tenho votado de acordo com os interesses da sociedade. E nós vamos orientar os nossos deputados que votem contra esse projeto de lei. Então, é esse o encaminhamento que nós vamos dar. Eu acredito que o deputado Romanelli, como democrata, como homem que gosta da discussão, eu espero que ele realmente retire o projeto, que o projeto nem venha para o plenário, que é prerrogativa do próprio autor deste projeto. Então, quero dizer a todos os seus empresários do Estado do Paraná, caso esse projeto venha para o plenário, a minha posição pessoal e como líder da bancada do meu partido, nós vamos trabalhar que o projeto seja derrubado no plenário.